Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Desculpa aí, tive um pequeno contratempo, me atrasei aí uns 30 segundos. Boa noite, pessoal. Todos bem-vindos. Só fazer aqui as últimas configurações, a gente já começa, enquanto a pessoa vai entrando. Só iniciar aqui o Instagram. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal do Instagram. Sejam todos bem-vindos à nossa Masterclass Seja um Engenheiro Rodoviário. É um prazer ter todos vocês aqui novamente. Estou vendo aqui que muita gente que esteve acompanhando minhas lives aí no último mês está participando, né? Então, nessa live de hoje, nessa aula de hoje, conforme conversado, conforme prometido, né, pessoal, a gente vai fazer aqui uma varredura nesse mercado, né? Continuar essa varredura, né? Já vai para a terceira live falando sobre esse assunto, despertando para as pessoas esse mercado tão bom, tão amplo, que está em grande crescimento, que é o da engenharia rodoviária, tá? E nessa live de hoje eu vou mostrar para vocês, dar algumas dicas de como se portar nas entrevistas, o que as empresas esperam de um profissional, qual o perfil de profissional as empresas procuram para a contratação, tá? Qual o futuro do mercado, dar umas dicas de como se portar durante as entrevistas de emprego, tá, pessoal? Dar umas dicas técnicas e no final da live apresentar uma surpresa para vocês, tá bom? Então, só um minuto que eu vou aqui compartilhar a minha tela. Pessoal que está no Instagram, tá, não vai conseguir ver aqui a minha tela, tá, porque a transmissão só é permitida pelo YouTube. Então, quem quiser acessar, quem quiser analisar os slides que eu estou apresentando, tá, pessoal? Não ficar só ouvindo o meu debate, tá? Então, pode assistir lá pelo YouTube também, tá bom? Então, só compartilhar aqui. Ô, Daniel, boa noite, Wellison. Boa noite, pessoal do Insta. Pronto, o que eu estou vendo aqui já está sendo compartilhado, só um instante. Ótimo, então vamos lá. Bom, eu vou passar aqui alguns slides rapidamente para vocês, tá, pessoal? Não vai ser tão extenso quanto a primeira live, nem tão quanto a segunda, né? Não sei se vocês lembram, né? Vocês estão participando dessa live, assistiram aquele debate, aquela conversa que a gente teve com os empresários na área rodoviária, né? Foram quase 3 horas de live, o papo foi muito bom, né? Foi muito interessante. Essa de hoje vai ser um pouco mais rápida, né? Um pouco mais sucinta, um pouco mais resumida, tá? Então, de antemão, queria agradecer a todos, né, por estarem aqui, por acreditarem nesse trabalho, nessas informações, tá? Por cederem seu tempo. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, para quem não participou das outras lives, ou não foi meu aluno, ou não teve algum contato comigo ainda, vou me apresentar novamente, tá? Eu me chamo Ricardo Venescal, sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará, tá? Sou mestre em infraestrutura de transportes, também pela Universidade Federal do Ceará, né? Desenvolvi naquele momento de estudo um trabalho baseado em sistema de gerência de vias não pavimentadas, naquela área voltada para estradas de terra, estradas vicinais, né, que é um leque muito amplo também da engenharia rodoviária, tá, pessoal? A grande maioria, cerca de 80% da nossa malha viária é formada por esse tipo de via, tá? Atualmente sou doutorando
e infraestrutura de transporte, também pela Universidade Federal, e aí venho trabalhando com a aplicação de inteligência artificial como ferramenta de apoio aí à operacionalização aí de sistemas de gerência de pavimentos, tá, pessoal? Falar um pouco sobre a minha experiência profissional, quase 20 anos de experiência, tá? De todo esse tempo, praticamente todo voltado para a área rodoviária. Atuo em projeto, construção, planejamento e gerenciamento de obras rodoviárias. Tá? Costumo me intitular um eterno apaixonado aí por engenharia rodoviária. Tá, pessoal? E nesse período de atuação, né, já foram muitos trabalhos elaborados, né, se contabilizados aí mais aproximadamente 1.000 quilômetros de vias projetadas, né? Então, é uma área que eu gosto de trabalhar muito, essa área de projeto rodoviário. 600 quilômetros de vias supervisionadas, nessa parte de supervisão de obra rodoviária é um assunto, é uma disciplina que está em ênfase no momento, tá certo? Quase 300 quilômetros de vias implantadas, então já trabalhei também em implantação de rodovias, e aí também um trabalho de quase 250 quilômetros de vias diagnosticadas. Então, o leque é bem amplo, projeto, supervisão, restauração e implantação de obras viárias, tá, pessoal? Sou professor em cursos de especialização de infraestrutura de transportes há quase 7 anos, tá? Então, nesse meio tempo aí já venho ajudando a milhares, né, mais de 1.000 alunos, no caso, a ampliar seus conhecimentos nessa área rodoviária, né? São profissionais que procuram esse tipo de especialização, né, especificamente na área de rodovias, tá? E já ministrei cursos nesses módulos, nesses cursos aí em quase todos os estados brasileiros, tá? Então, sou autor de vários cursos no formato online nessa área da engenharia rodoviária. Então, gosto muito de difundir o meu conhecimento nessa área, de ajudar as pessoas a ampliar seus conhecimentos, já que é uma área tão promissora aí no nosso mercado, tá? Então, fazendo aqui uma passagem rápida dos últimos anos da engenharia rodoviária, né? Vou começar aqui por 2003, que foi a época que eu me formei na universidade, e naquele momento tinha pouca oferta de emprego e muita procura, então tinha muito engenheiro sobrando no mercado. Eu lembro que eu finalizei a universidade, finalizei o curso, né, e optei por ingressar diretamente para o mestrado por falta de oportunidades profissionais naquele momento. Tá? Em 2006, o mercado ele começou a reagir. Então, eu tive sorte. No momento que eu estava ali saindo do, do mestrado, esse mercado ele começou a ter uma reação. Começou a aparecer alguns empregos, né? Começaram a aparecer alguns empregos. E em 2010, o mercado ali já estava bem aquecido. A engenharia civil, no caso, ela estava em alta, né? A parte de infraestrutura ela começava também ali a ampliar suas demandas, tá, pessoal? E em 2014 foi o boom. Costuma chamar que foi o mercado superaquecido. Era uma oferta de emprego por semana. Então, naquele momento, a engenharia civil estava em alta. Certo? Então, tinha muita procura por profissionais e poucos disponíveis no mercado. Tá certo? Todo mundo já estava trabalhando. Então, foi um momento muito bom para a engenharia em 2014. Em 2019, devido aí a um grande boom também, uma explosão de profissionais no mercado, né, todos motivados por aquele momento ali de superávit do curso, né? Então, muita gente procurou estudar engenharia e o mercado também ficou ali super inflado, gerando em 2019 um mercado frio com muito engenheiro desempregado. Né? Então, em umas lives anteriores a gente falou bem sobre isso, né, pessoal? Apesar de todos esses desafios sociais e políticos, né, o Brasil enfrenta ali no seu dia a dia, ele é um país muito grande, ele tem um potencial de crescimento econômico muito grande, tá? Ele é um país que possui muitos recursos naturais e insumos que permitem o desenvolvimento e as produtividades, né? Muitos produtos aí sendo desenvolvidos ao longo do nosso país. Então, para a movimentação, a logística de todos esses produtos, é muito importante que haja também aí um crescimento, né, dessa malha viária. E também todo esse caminhamento aí para a evolução científica e tecnológica. Então, a engenharia ela tem evoluído muito, se favorecido muito aí da evolução da tecnologia. Né? Eu mesmo,
venho trabalhando aqui no meu doutorado, utilizando inteligência artificial a favor da engenharia rodoviária. Então, muitas ferramentas apareceram que também aí, né, impulsionaram a nossa área da engenharia, também a engenharia rodoviária, tá, pessoal? Então, de acordo com indicadores econômicos aí da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a economia brasileira apresenta um aumento constante. Então, o país tem forte tendência de recuperação, tá, da economia no período pós-pandemia, né? A gente continua no período de pandemia, mas aos poucos ela vai se tornando cada vez mais fraca. Então, essa tendência de recuperação do país é muito forte, a recuperação econômica. E esse crescimento ele demanda a infraestrutura básica, tá, pessoal? Para quê? Para circular pessoas, na circulação de pessoas seguras e o transporte eficiente de mercadorias, insumos e matérias-primas. Então, tudo isso aí, todo esse contexto, ele demanda ali o crescimento e a melhoria da infraestrutura básica, né, pessoal? E a infraestrutura básica, sendo assim, o desenvolvimento econômico do país traz uma necessidade, né, como eu falei, muito grande de incremento das infraestruturas básicas, né? Então, quem assistiu outras lives também vai lembrar que eu falei sobre essas infraestruturas, né, que é muito importante para o desenvolvimento de uma região, até mesmo de um país inteiro, esse incremento dos 4 tipos principais, que é formado por energia, telecomunicações, né, pessoal, saneamento e transporte, tá? E aí, eu puxando aqui a brasa para a nossa sardinha, né, a infraestrutura de transporte, por sua vez, ela também se ramifica, porque ela tanto atua pelo mar, pela terra e pelo ar. Por meio de quê? Rodovias, ferrovias, tá? Portos e aeroportos, tá certo? Então, as rodovias, o meio rodoviário, ele é um tipo de infraestrutura de transporte, tá, pessoal? Esse tipo de infraestrutura, o transporte rodoviário, tá, ele é o mais demandado aqui no país. Ele é responsável por cerca de 60% do transporte de carga e 96% de transporte de passageiros, ou seja, dentre os portos, ferrovias, aeroportos, as rodovias é o modal, tá, mais utilizado aqui no nosso país. Então, por isso, elas possuem, né, grande relevância na economia, sendo fundamental para o funcionamento de milhares de empresas, tá, pessoal? Então, sendo assim, o desenvolvimento rodoviário está, portanto, intrinsecamente ligado ao avanço econômico do país. Então, se o país tende a se desenvolver, tende a avançar economicamente, ela tem que trazer aí a infraestrutura de transporte rodoviário junto com esse crescimento, tá? Então, eles estão intrinsecamente ligados, tá, pessoal? Então, mais do que a construção de novas rodovias, de novos segmentos viários, esse desenvolvimento está constantemente presente na melhoria da malha viária já existente do nosso país. E essa melhoria, ela é realizada através de atividades de manutenção, reparos e ampliação, tá, pessoal? Sendo assim, falando de forma bem rápida, né, e bem objetiva, tá? A engenharia rodoviária, ela acompanha, ela possibilita e ela incentiva o crescimento econômico do país, tá, pessoal? É possível afirmar também que se o Brasil precisa tanto desse modal, precisa tanto das rodovias, então o país precisa da engenharia rodoviária também, certo? É importante afirmar também que entre 2009 e 2019, a malha viária pavimentada cresceu apenas 0,5% no país. Com certeza, a economia, a necessidade de infraestrutura básica, de infraestrutura de transporte, tá, foi bem superior a esse número. Ou seja, esse desenvolvimento da malha, esse crescimento da malha viária, ele está bem aquém do necessário para o acompanhamento do crescimento do país, tá, pessoal? Então, se ele está aquém, se tem essa necessidade, qual é a tendência do mercado da engenharia rodoviária para os próximos anos? É uma pergunta que eu joguei aqui no material, tá, pessoal? E vou responder aqui que essa tendência de crescimento é muito forte. O mercado está
tendendo, ele está com essa força muito alta, o mercado da engenharia rodoviária, principalmente aí para o próximo ano, 2022 e 2023. Então, quem atua nessa área, com certeza vai ser bem demandado aí no próximo ano, em 2023 também. Tá? Então, de acordo com o Ministério da Infraestrutura, em publicações recentes, tá? Se vocês entrarem no site do Ministério da Infraestrutura e analisarem lá as publicações mais recentes, vocês vão verificar que o governo ele vem falando muito de investimentos privados, de captação de recursos para, né, investir nas áreas de infraestrutura. Então, tem um artigo lá que o governo fala que quer garantir investimentos privados da ordem de R$ 1 trilhão em todas as áreas de infraestrutura. Certo? Também fala que o país vai se transformar em um verdadeiro canteiro de obras, gerando emprego e renda nos próximos anos. Tá? E que a temporada de grandes concessões vai contratar cerca de 23,5 bilhões em investimentos privados para a infraestrutura, incluindo 2 rodovias. Tá? Então, lá no site, vocês vão enxergar lá que a Superinfra, em 29 de outubro, fala de um leilão rodoviário, a nova concessão da rodovia Dutra, tá? Que liga a BR-116 de São Paulo até o Rio de Janeiro, tá? Em conjunto com a rodovia Rio Santos, estão previstos algo em torno aí de 15 bilhões de reais em investimento. Tá? São mais de 600 quilômetros de faixa, tá? de faixas adicionais a serem ampliadas as suas capacidades. 80 de duplicação e 144 de vias marginais e muitos outros serviços. Então, é muita coisa para acontecer nesse segmento viário, tá, pessoal? Além disso, ele fala também que o governo federal ele aprovou estudos para nova concessão de rodovia que liga Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Tá lá no artigo, ele está falando algo em torno aí de 470 quilômetros da BR-040, tá? De Minas Gerais ao Rio, vai gerar algo em torno aí de 7,2 bilhões de investimento, tá certo? Isso aí vai gerar muitos e muitos empregos, principalmente, pessoal, dos profissionais que atuam nessa área rodoviária, tá certo? Além disso, ele falando especificamente de rodovias, esse assunto é específico, esse artigo é específico para essa infraestrutura de transportes, ele fala de um projeto de concessão que injetará 44 bilhões ali na região do Paraná, e esse projeto já foi entregue para análise do TCU. Então, são 3,3 mil quilômetros de pista, certo? 1.782 quilômetros de duplicação, 600 de faixas adicionais e outros serviços. E ele está dizendo lá no site que a expectativa é que 620 mil empregos sejam gerados de forma direta, indireta e efeito renda. Então, 620 mil empregos é muita coisa, né, pessoal? Então, realmente tem muita coisa para acontecer aí já na agulha, né, para ser startado nessa área de concessão também. Então, é muito promissor esse ano de 2022 para nós que atuamos na área rodoviária, né, em vários setores, é uma área bem ampla, eu vou mostrar mais na frente, tá, pessoal? Então, esse resumo que está indicado lá no site do Ministério da Infraestrutura, né, de todos esses investimentos, algo em torno de 259 bilhões, 159 bilhões deverá ser investido na área rodoviária. Né? Então, é muita coisa mesmo. Quem estiver assistindo aí pelo YouTube, quem estiver assistindo pelo Instagram, né, que atue nessa área, que esteja fora do mercado, que procure uma colocação, ou quem não atua na área está procurando uma colocação, pessoal, está ficando uma dica muito forte, né? Muito forte. Vai haver uma demanda muito grande de profissionais. Tá certo? Vai haver uma demanda muito grande desse tipo de profissional específico, que é o profissional que atua aí com engenharia rodoviária, tá certo? Então, com essas informações, é possível afirmar que o mercado, tá, da engenharia rodoviária é um dos mais promissores no país aí para 2022 e 2023. Né? Então, repetindo, muita coisa boa vem por aí. Né?
Eu mesmo já venho sentindo o impacto dessas melhorias, né? Eu tenho recebido aí várias ligações interessantes nos últimos dias que têm corroborado, tá, com essas informações que eu venho apresentando aqui ao longo dessas lives no mês de novembro e dezembro. Tá? Então, pessoal, realmente, né, é um mercado que está prometendo mesmo. Tá? Então, é possível afirmar que se o Brasil precisa da engenharia rodoviária, precisa de rodovia, precisa da engenharia rodoviária, então o Brasil precisa de um leque bem amplo de profissionais para trabalhar nessa área. Tá? Se vai ter demanda, se vai ter serviço, se vai ter investimento, ele vai precisar de profissionais para atuar. Tá certo? Então, eu estou prevendo ali um 2014 novamente. Né? Então, um engenheiro rodoviário, profissional da área rodoviária, né, vai ser ali um artigo de luxo para as empresas, né, que vão atuar e vão ter muito serviço aí para frente. Tá? Então, com o aumento da demanda por esses tipos de profissional, as empresas estão enfrentando um grande problema. Então, quem assistiu às lives anteriores, a conversa que eu tive com os profissionais, vai lembrar que os empresários fizeram um apelo aos profissionais. Pessoal, se qualifique. Pessoal, se tornem um profissional mais completo. Pensem fora da caixinha. Né? Se tornem interessante para as empresas. Tá? Um profissional para trabalhar na engenharia rodoviária, ele não precisa simplesmente ter um alto conhecimento técnico. Eu vou já falar daqui a pouco. Tá? Ele precisa ser um profissional mais completo. Ele precisa realmente pensar fora da caixa. E os empresários foram bem explícitos. A gente precisa de um profissional com essas características, tá? Que eu vou já mostrar aqui na frente, tá, pessoal? E a gente está com dificuldade de encontrar. Então, fizeram um apelo. Fizeram um apelo para quem estava assistindo as lives, né? Aquela live naquele momento, aquela live que vem sendo reprisada e já teve muita audiência, muita gente já viu. E qual é o apelo? Se qualifique, se torne um profissional mais completo, tá certo? Então, qual é o problema que as empresas enfrentam? Não conseguem achar profissionais com perfil adequado para contratação, tá certo? Então, se esse mercado é tão promissor, tá? Então, por que que há escassez de profissionais? Por que que não tem profissional suficiente para atender aí a demanda, tá? A problemática é o seguinte, é um fato conhecido que a grande maioria dos profissionais de engenharia, tá, já entram na universidade com o pensamento de atuação na construção civil. Eu lembro quando eu comecei a estudar engenharia, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos profissionais falavam em infraestrutura, menos ainda falavam atuar com rodovias, tá? E muitos, tá, a grande maioria não mudou o pensamento durante o curso, já saíam com essa mesma finalidade de atuar na construção civil. Então é fato também que muitos profissionais de engenharia, eles identificam a oportunidade de trabalho na área rodoviária, mas não participam das entrevistas de emprego por acharem que deve ter um grande conhecimento técnico sobre o assunto e acabam nem se candidatando à vaga, tá certo? Então, é outro mito que eu queria derrubar aqui nessa live, tá, pessoal? Então, esses fatores, a falta de profissional e os profissionais que se interessam não participam, na sua grande maioria, nem das entrevistas por achar que não atendem, por não terem conhecimento, isso está gerando, esses fatores estão gerando uma escassez de profissionais qualificados para a atuação na área rodoviária, tá certo? Então isso é muito interessante, mas o que que as empresas esperam de um profissional? O que que elas consideram como um profissional completo, tá? Então, pessoal, para ingressar nesse mercado com qualificação, né, um bate-papo aí na prática, os empresários falaram, a gente precisa disso, o profissional tem que ter essa qualidade, tá? Então, ele precisa ser completo e ter essas qualidades bem destacadas. O profissional precisa ser proativo, certo? Precisa ser confiável, né? Toda empresa precisa de profissionais que ela confie. Então, tem que se mostrar confiável, tá certo? Ele tem que ser confiante, tem que chegar e mostrar para a empresa, olha, eu vim aqui para mostrar serviço, eu vou fazer bem feito
confia em mim que eu vou dar conta do recado, certo? Tem que mostrar fome de aprendizado. Tem que dizer, olha, eu tenho pouco conhecimento, mas eu tenho uma capacidade e uma vontade muito grande de ampliá-los, certo? Ele tem que saber trabalhar em equipe. Então, hoje em dia não existe mais o eu-equipe. O profissional tem que ali se integrar e ele querer o bem de todos, trabalhar ali em conjunto, procurando sempre o mesmo objetivo, o crescimento da empresa e dos profissionais que com ele trabalham. Então, precisa, isso é muito importante, pessoal, saber trabalhar em equipe, tá bom? É muito importante também que ele saiba se comunicar. Ele pode ser o melhor profissional do mundo, um profissional altamente técnico, sabe tudo de tudo. Se ele não sabe se comunicar, ele já está aí com a metade do seu caminho barrado. Ele precisa saber se comunicar. Então, todo esse contexto, todo esse emaranhado, né, de atitudes, de qualidades, tá, pessoal? Isso aí torna o profissional mais completo e mais atrativo para as empresas que o chamam para uma entrevista. Além disso, ele precisa mostrar que é um profissional ético, tá certo? Tem que ser ético, aí não só na engenharia rodoviária, né, pessoal? Qualquer área de atuação, tem que se mostrar ético, correto, certo? Não tem que ter medo de responsabilidade, tá certo? Então, o profissional, quando ele se mostra temeroso à responsabilidade, ele já, ali mesmo, o avaliador já olha com outros olhos e não bota muita fé por melhor capacidade técnica que ele tem. Então, o profissional tem que saber puxar a responsabilidade para si e ir para cima. Se está com medo, eu estou até repetindo as palavras aí do empresário que participou da live. Se está com medo, vai com medo mesmo, mas não foge da responsabilidade, tá, pessoal? Tem que ter humildade, por melhor que o profissional seja. Qualquer cargo que ele ocupe dentro de uma empresa, ele tem que ser humilde. Ele tem que saber ensinar e ele tem que saber aprender. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar nada. E ninguém sabe muito que não possa aprender nada. Então, tem que ser humilde nesse ponto. Saber ensinar. Né? Então, quando você mostra os seus conhecimentos, repassa os seus conhecimentos para o seu companheiro, para o seu colega, tá? Você está mostrando ali um sinal de humildade. E as empresas gostam muito disso. Tá? Pelo menos as empresas mais modernas, com pensamentos modernos. Tá? Tem que ter consciência que ele recebe um salário, e esse salário ele recebe para fazer um bom trabalho e para cumprir os prazos. Então, trabalho bem feito, elaborado no prazo correto, isso aí não é qualidade, isso aí é obrigação. Tá certo? Tem que ter essa consciência. Não pode cobrar o chefe, olha, eu quero um aumento porque eu sempre faço meus trabalhos bem feitos e cumpro os prazos adequados. Então, isso é obrigação, tá, pessoal? E nas entrevistas de emprego, tem que apresentar pelo menos conhecimento básico. Tá? Então, não precisa saber muito sobre a área. Tem que mostrar que sabe pelo menos o mínimo. Certo? Outro dia eu estava dando aula numa pós-graduação e um dos meus alunos, ele era gestor de uma empresa construtora. Ele falou, professor, eu estou 3 meses procurando contratar um profissional para tocar uma obra, certo? Mas eu não consigo. Nas entrevistas, os profissionais não respondem o básico. Eu perguntei qual a espessura média utilizada aí nas camadas de solo, o profissional não soube responder. Eu perguntei o que era uma moto niveladora, o profissional não soube responder. Então, perguntas básicas, pessoal, bem simples. E as pessoas não estão sabendo responder. Então, isso também afasta ali a vontade de contratação por conta das empresas. Então, o profissional ele tem que ter completo de todas essas qualidades, né? Proativo, confiável, confiante, tá? E todos essas qualificações que eu estou mostrando aqui na tela, tá certo, pessoal? Então, isso torna um profissional completo, isso torna um profissional atrativo, pessoal. Não é o profissional que sabe tudo. Eu sei tudo sobre engenharia rodoviária, pode me perguntar que eu vou dar uma aula, mas se ele não for um profissional completo, ele não vai ser atrativo. Então, concentrem essas qualidades e saibam pelo menos o básico. Quem não é da área, que tem essas qualidades, não entende rodovias, procure aprender o básico. O básico, e vai sem medo, uma hora dá certo. Tá bom?
Então, se você já tem todas essas qualidades, fica aí a dica de ouro. Até botei o ouro aqui, quem está assistindo pelo YouTube, está vendo a apresentação. A dica de ouro é: comece a se especializar em engenharia rodoviária, se especializem, que a área é promissora, pessoal. Se especializem, que a área é promissora. Vocês não vão perder tempo nem dinheiro, tá certo? E conhecimento sempre é bem-vindo. A área é muito promissora. Comece a se especializar. Se você quer se colocar nessa área, se você está procurando a colocação no mercado e não consegue, né, fica essa dica. Mira na engenharia rodoviária, mira na infraestrutura, tá? E se especializa, pelo menos o básico, tá? E concentra aquelas qualidades. Torne-se um profissional mais completo, um profissional atrativo para as empresas. Isso não sou eu que estou falando, tá certo? Isso aí vem de uma live muito interessante, uma conversa muito boa com profissionais que contratam. Então, eles mostraram a gente que é profissional assim. E esse profissional completo, ele engloba todas essas qualidades. Ele não precisa ser altamente qualificado tecnicamente. Tá certo? Então, vamos tirar isso da cabeça. Eu não vou participar de uma entrevista de emprego porque eu não tenho conhecimento técnico. Poxa, mas se você tem todas aquelas qualidades, você vai ser muito atrativo. A empresa ela vai pensar o seguinte, cara, esse profissional aqui é o cara. Então, eu vou contratá-lo e vou treiná-lo. Se ele já tem tudo isso, ele só precisa de um pouco mais de conhecimento. Isso aí eu posso ensinar para ele. Isso daí é fácil para mim. Daqui a pouco tempo eu vou ter um baita profissional na minha mão, trabalhando comigo. Ele vai crescer comigo, certo? Então, comece a especializar, tá certo? E aí, alguém deve estar se perguntando, como faço para me especializar, tá certo? Tem muita instituição aí, pessoal, no mercado, instituições maravilhosas, né? Instituições, inclusive eu ministro aulas em várias, tá? Tem o INBEC, Instituto Navigário, Faculdade de Direito, sai várias, tá certo? E elas ministram cursos específicos na área de engenharia rodoviária com professores maravilhosos, inclusive eu. Brincadeira, pessoal, tá? Professores maravilhosos, os melhores. Eu conheço, tem professor que trabalha comigo numa instituição dessa, que era o meu sonho, quando eu fazia mestrado, que o cara fosse para a minha banca de avaliação. Vocês verem o nível dos profissionais que esses cursos, né, utilizam, tá certo? Então, procura a instituição. Quanto tempo leva um curso desses? Então, um curso desse, pessoal, vai ser algo em torno aí de 20 a 24 meses, né? Tem umas pessoas aqui na live, que eu estou vendo tanto no YouTube quanto no Instagram, que já são meus alunos, foram meus alunos em um desses cursos, eles sabem o que eu estou falando. Então, algo em torno aí de 20 a 24 meses, tá? Quanto será esse investimento financeiro, tá? Lembrando, pessoal, não é custo. Não é custo, certo? É investimento. Você está investindo no seu futuro profissional, tá certo? Então, algo em torno aí entre 16 e 20 mil reais, tá? Num custo aí variando de 20 a 24 mil, para você sair um baita profissional com conhecimento, tá? Muito amplo nessa área rodoviária, tá certo? Então tem um problema, tem muita gente pensando, poxa, então isso aí é um problema, porque eu não tenho esse dinheiro disponível, né, pelo menos agora, e eu quero um resultado mais rápido, eu quero aprender pelo menos o básico, né, já que o professor está dizendo que se eu souber o básico e eu tiver todas aquelas qualidades, eu vou ser atrativo para as empresas, tá? Não vou esperar 20 a 24 meses, né, e nem tenho esse 16 a 20 mil reais agora. Então, eu preciso aprender pelo menos o básico que me auxilia a passar em uma entrevista. Então, deve ter muita gente pensando nisso agora. As pessoas que vão assistir depois vão pensar isso também. Então, pessoal, pensando nisso, né, em contribuir com a melhoria dessa situação, eu resolvi criar aí o e-book e o curso, certo? Chamado aí Engenharia Rodoviária, tá? Para iniciantes, tá certo, pessoal? Com esse curso, eu pretendo aí apresentar os principais conceitos abordados no meio rodoviário, tá? Então ele é um curso bem amplo. Então o aluno ele vai ver o quê? De tudo um pouco, tá certo? Ah, professor, mas eu quero ver de tudo muito. Aí de tudo muito tem que ir para uma especialização. Tá? Sai 20 a 24 meses. Né? Também não é uma área banal que você vai aprender, tá? Rapidamente
tudo bem detalhado, mas você vai aprender de tudo um pouco, todos os conceitos que são abordados. Você não vai passar vergonha na entrevista. Pelo menos o básico você vai conseguir responder. Esse curso ele vai despertar, né, o interesse nos profissionais para esse tema da engenharia rodoviária. Ele vem despertando esse interesse. E ele vai qualificar os profissionais que são leigos e que desejam atuar nessa área rodoviária. É um ponto de partida. Então, o profissional pode pensar, olha, eu aprendo o básico, eu me insiro no mercado, e aí, eu recebendo o meu salário, eu consigo investir num curso mais, digamos assim, detalhado, numa especialização em uma dessas instituições aí tão boas que o professor citou durante a live dele. Tá certo, pessoal? Então, tá aí o meu e-book, tá aí o curso, tá certo? E agora eu vou te mostrar para vocês, né, principalmente o pessoal que está no YouTube, né, no Instagram, eu não consigo compartilhar a tela, tá? Mas o que esse curso contempla, né? O que ele contempla e quanto você vai investir nele, né? Eu costumo chamar aqui nessa parte da live, que eu vou mostrar aí, dar acesso a vocês a cereja do bolo, tá certo, pessoal? Então, para isso, eu vou puxar aqui para minha tela. Deixa eu ver se está sendo mostrado aí. Tá. Eu vou puxar aqui para minha tela o mapa mental. Tá certo? Quem trabalha comigo, quem já trabalhou comigo, sabe que eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de ferramenta que são os mapas mentais. Tá? Inclusive, vai ser o módulo que eu estou desenvolvendo lá para o meu curso. Ensinar os engenheiros a usar essa ferramenta tão boa que é o mapa mental. Então, ele ajuda a você colocar ali todas as suas ideias de forma mais organizadas e sempre ali à sua vista. Então, pessoal, de forma técnica, o que pode ser abordado numa entrevista, né, sobre rodovias? O que o profissional que não é da área ele pode se deparar? Tá? Ele pode ser questionado sobre as etapas de implantação de uma via, né, sobre o estudo de viabilidade. Deixa eu só ver o que está. Tá. Desculpa. Sobre os estudos preliminares, falar sobre a elaboração de projeto, a parte de planejamento, a parte de construção da rodovia propriamente dita, e a parte de acompanhamento. Então, todos esses pontos são leques de atuação de um engenheiro rodoviário. Então, tópicos como esse podem ser abordados na entrevista, tá certo? Ele pode ser questionado sobre qualquer um desses assuntos, tá certo? Então, para o leigo, a pessoa que não sabe, ele pode até nem entender o que o examinador está falando, tá certo? Então, na parte de estudo de viabilidade, deixa eu puxando para cá o que eu mostrei, ele pode ser questionado, né, sobre o EVTEA. Cada letra dessa da sigla tem um significado. Ele pode ser questionado sobre o estudo de viabilidade técnica, econômica ou ambiental. Pode ser questionado durante uma entrevista. Estudos preliminares, ele pode ser questionado sobre estudos geotécnicos, estudos topográficos, estudos de tráfego ou estudos hidrológicos, dentre outros, tá, pessoal? A parte de elaboração de projeto, ele pode ser questionado sobre o relatório de projeto ou sobre o projeto executivo, que é um pouco mais amplo, né, sobre um mapa de situação, as características técnicas e operacionais, sobre um projeto geométrico, um projeto de terraplanagem, tá, pessoal? Um projeto de pavimentação, drenagem ou sinalização. Ele pode ser questionado sobre obras de artes especiais ou obras complementares, sobre desapropriação ou até mesmo sobre orçamento. Então, é um leque bem amplo, tá certo? Então, realmente, com a entrevista de emprego, ele pode ser questionado em qualquer um desses pontos, tá certo? Além da elaboração de projeto, ele pode ser questionado sobre planejamento de obras, né? Cronograma de obra, preparação, curva S, curva ABC, histograma, e também sobre os suprimentos, né? Tá certo? Pode ser questionado sobre tudo isso. Na parte de construção, também pode ser questionado sobre os serviços preliminares para a implantação de uma obra, sobre os serviços de terraplanagem, tá? Anteriormente eu falei dos projetos, agora estou falando da execução, sobre os serviços de implantação do pavimento, o serviço de implantação do revestimento. Ele pode ser questionado sobre a drenagem, vários dispositivos de drenagem que existem aí, tá, que podem ser utilizados na implantação de uma via.
Ele pode ser questionado sobre a sinalização, seja ela horizontal, vertical, tá? Sobre obras complementares, né, pessoal? Uma cerca, uma barreira de concreto, uma defensa metálica, tá? Sobre as obras de artes especiais, uma ponte, um viaduto, um pontilhão, tá? E os equipamentos utilizados. Eu dei um exemplo. O aluno que perguntou numa entrevista o que era uma motoniveladora e o profissional, né, não soube responder, tá certo? Então, pessoal, se o profissional tiver o mínimo de conhecimento de cada uma dessas etapas que eu mostrei até agora, ele pode se dar bem, tá certo? Ele pode se tornar, mostrar ao examinador que ele é completo, tá? Que ele não pode ter muito conhecimento detalhado, mas ele tem uma capacidade de aprendizado, porque o mínimo ele já conhece, tá certo? Na parte de acompanhamento de obra, a supervisão de obra está muito em ênfase, tá certo? Está muito em ênfase no mercado. É uma disciplina que vem contratando muito também. Então, o profissional ele pode enviesar para esse lado e lá ser questionado com o mínimo possível, né, pessoal? Tá certo? Então, pensando em ajudar os profissionais, eu criei esse curso, tá? Abrangendo todas essas informações de forma mais resumida e mais abrangente, tá certo? Então, o profissional ele vai conseguir ver de tudo um pouco, ele vai conhecer de tudo um pouco, tá? E com isso ele pode fazer bonito na entrevista, tá certo? Ele conhecendo de tudo um pouco e tendo aquelas qualidades que eu falei anteriormente, ele pode fazer bonito, ele pode passar na entrevista e ele pode sair empregado, ele pode mudar a vida profissional, a carreira profissional. E ele pode ser bem remunerado, porque a engenharia rodoviária paga bem. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Essa parte da remuneração. Esse curso, pessoal, né? Eu coloquei aqui que tal adquirir todo esse conhecimento em um só lugar, tá certo? Investindo muito pouco. Então, eu falei de 16 mil, 20 mil, 20 a 24 meses, tá? Então, que tal trazer todo esse conhecimento em um só lugar e pagando pouco, tá? E ainda ganhando aquele super e-book, tá certo? E um acesso ao canal de engenharia rodoviária no Telegram. É um espaço que eu vou abrir para a gente debater sobre engenharia rodoviária. Tá sempre conversando sobre o assunto, tá certo? É uma área de network. Então, uma pessoa chega com um assunto, joga, a outra aprende, um vai alimentando o aprendizado do outro, e assim todo mundo vai crescendo, tá certo? Então, eu apresento o curso de Engenharia Rodoviária para iniciantes, tá certo? Um curso direto ao ponto, que abrange todo esse conteúdo que eu mostrei, tá certo? São mais de 100 aulas, quase 20 horas de conteúdo. E no final é emitido um certificado. Então o curso ele é no formato online, com aulas gravadas, tá? Então o aluno vai ter a liberdade ali de assistir onde e quando quiser. A professora não tem um tempo de fazer um curso. Então, tira uma horazinha durante a noite, final de semana, em pouco tempo você vai estar ali com o conhecimento todo adquirido, tá certo? E a plataforma de acesso, pessoal, vai ser pela Eduz, uma das mais confiáveis da América Latina. Então, vocês vão ter acesso ali sem problema, tá certo? Então, vocês, hoje teve um tempo, acesse, amanhã teve um tempo, acesse, não vai ter problema, acesse de onde e quando vocês quiserem, uma plataforma confiável, tá? E o valor desse produto, tá, pessoal? Então, deixa eu até dar um zoom aqui. Então, considerando a grande quantidade de informação, então, esse produto ele abrange quase todas, né, quiçá todas as áreas abordadas aí no curso de especialização em um só lugar. Tá? Então, tem muita informação. E esse produto ele pode te garantir o emprego que você vai ser bem remunerado. Tá? Daqui a pouco eu vou falar das remunerações. Então, esse curso ele vale, pessoal, R$ 4.000. Tá? Esse curso ele vale R$ 4.000. Mas eu estou cobrando por esse curso apenas R$ 997, tá, pessoal? Ok? Mas, para quem está assistindo essa aula, tem uma super oferta, tá certo? Só para quem foi espectador dessa aula. Quem estiver assistindo pelo Instagram, tá? A minha produção já botou o link aí do YouTube, já botou o link da oferta, tá, pessoal? Então, eu abri aqui uma super oferta para essa Masterclass, tá certo? Então, nessa Masterclass, o valor vai ser apenas R$ 647. Então, olha só, todo esse conhecimento na mão por R$ 647. Então, você pode se qualificar para o mercado
que você vai ganhar milhares de reais mensalmente. Por R$ 647 você vai ter esse conteúdo à sua mão. Ele pode ser pago à vista, tá? Ou em até 12 vezes no cartão de crédito. Olha aí que beleza. Então, a minha produção já está botando aí o link no YouTube e também no Instagram, tá, pessoal? Para esse valor, pessoal, eu vou disponibilizar apenas 50 vagas. Tá certo? Vai ser uma oferta limitada. Ou por um pequeno período de tempo, que eu ainda vou definir aqui com a minha produção, tá certo? Ou até preencher as 50 vagas disponíveis para esse curso, tá certo? Para esse valor. A partir daí vai voltar para o valor normal de R$ 997, tá, pessoal? Então, esse aqui é o curso. Deixa eu voltar aqui para os slides. Então, pessoal, se essa área é tão desafiadora, ela é tão desafiadora, então os salários oferecidos para engenheiro rodoviário devem ser bons, e são. Eu, pelo menos, considero. Eu não acho que a área não pague bem. Ela paga muito bem, por sinal, tá certo? Segundo uma pesquisa, preste atenção, quem ficou interessado, né, quem cresceu os olhos, assim, brilhou os olhos, quer dizer, com essas informações, olha só. O pessoal principalmente o pessoal do Instagram, que não está vendo aqui a minha tela, tá? Segundo uma pesquisa do site salário.com.br, tá? Ele pesquisou ali junto a dados oficiais do novo CAGED, certo? O I-Social e o Empregador Web, um total de 624 salários de profissionais ligados a essa área, durante o período de um ano, entre setembro de 2020, certo? E agosto de 2021. E ele constatou que o engenheiro rodoviário ele ganha, em média, pessoal, R$ 8.773, tá certo? Com esses valores variando aí entre R$ 8.007 e R$ 17.624. Isso considerando regime CLT. Tem muita empresa aí pagando até um pouco mais no regime de contratação pessoa jurídica, né? Então, eu considero, vocês que estão assistindo aí a live, no YouTube, no Instagram, no YouTube, tá? Podem achar, eu pensei que fosse mais, tal, mas eu considero excelentes salários, né? Principalmente CLT, com todos os benefícios aí que esse regime de contratação oferece, né, pessoal? Tá certo? Então, olha só, nessa mesma pesquisa, né, o site, tá, salário.com.br, ele fala que o engenheiro júnior, ganha algo em torno aí de R$ 8.500. O engenheiro de nível pleno recebe aí cerca de R$ 9.700. Né? Já o engenheiro sênior, né, vocês conhecem essa classificação, vou já mostrar, júnior, pleno e sênior, né? Já o engenheiro sênior tem uma média ali de R$ 11.655. Então, é um bom salário. Isso falando aí, regime de contratação CLT. Na realidade, um excelente salário, né, pessoal? Tá certo? De acordo com a pesquisa aí do salário.com.br, junto aos órgãos oficiais, tá? Do CAGED, tá? De profissionais demitidos aí nesse intervalo de tempo analisado. Então, o engenheiro rodoviário júnior, tá? Ele considera aí com até 4 anos de presença nas empresas. O engenheiro rodoviário pleno, de 4 a 6 anos, tá? E o engenheiro rodoviário sênior ali acima de 6 anos na empresa até sua demissão. Então, o profissional ele vai crescendo de cargo na empresa e vai crescendo o salário, né? Podendo chegar até aquele valor que eu falei anteriormente. Tá bom? E aí, a mesma pesquisa, né? Salário.com.br. Quem quiser verificar essa pesquisa, está aqui o link. Ó. Salário.com.br/profissão engenheiro rodoviário CBO 214255. Tá? Então, ele fala que empresas aí de porte micro, o engenheiro júnior ganha algo em torno de 7.500 e um sênior 9.100. Grandes empresas, o júnior entre 9.400 até 11.000 no sênior. Então, é uma boa, tá? Boa faixa salarial para profissionais dessa área, né, pessoal? Certo? E ainda,
essa mesma pesquisa ela mostra um perfil profissional mais recorrente do trabalhador dessa área. Então, ele qualificou, como a grande maioria dos profissionais, né, trabalhadores com 30 anos de idade, certo? Com formação superior em engenharia civil, tá bom? E trabalhando aí no segmento rodoviário. Então, é o profissional mais recorrente aí na área rodoviária, tá? Então, nessa matéria, também está indicado que o engenheiro rodoviário é um cargo que está com altíssima demanda no mercado de trabalho nos últimos meses. Então, a matéria corrobora com o que eu estou falando nessa live e nas últimas lives. Então, as empresas estão contratando e vão contratar mais ainda, porque tem muito investimento entrando. Tá certo? Então, vou repetir, pessoal, se qualifique. Eu estou dando uma opção aí muito acessível para vocês se qualificarem de forma rápida, tá? E com baixo investimento, tá certo? Professor, e o senhor aconselha depois de uma especialização? Aconselho. Se qualifique, aprenda pelo menos o básico, se insira no mercado, depois invista, tá, numa qualificação mais detalhada, numa especialização, certo? Você vai estar sempre investindo em você. O seu conhecimento ele nunca vai ser perdido, você só tem a ganhar, crescer como pessoa e como profissional, tá certo? Então, no comparativo entre os meses de setembro de 2020 e agosto de 2021, tá, o site está dizendo que houve um aumento de 35% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral aí de trabalho, tá certo? Então, está em alta. De 20 para 21, está em alta, é uma profissão que está em alta, um mercado que está em alta, e eu mostrei, segundo lá os artigos do Ministério da Infraestrutura, ele vai estourar, né? É aquela velha história, foguete não dá ré. Foguete não dá ré, agora é só ladeira acima, certo? Porque o país precisa. O país precisa de infraestrutura de transporte. E o país precisa de rodovias, tá certo? Então agora eu vou te ajudar a conseguir a sua vaga, dando dicas de preparação para a entrevista de emprego. Então, vai ser dicas rápidas e objetivas, coisa de engenheiro mesmo, tá certo? Eu já mostrei como é que você se qualifica de forma rápida e barata. Já apresentei aqui o curso para vocês, tá bom? Então, seja um profissional mais completo. Eu já mostrei para vocês o que é que as empresas entendem como profissional mais completo e atrativo, tá? Então, para se dar bem numa entrevista de emprego, tá? Então, atente para essas dicas, pessoal. Olha a dica aqui, tá certo? Olha as dicas. Mostrem sempre confiante e seguro de si, tá certo? Mostre-se sempre confiante e seguro. Eu estou falando isso porque eu já entrevistei vários candidatos. E eu olho diferente quando eu vejo um candidato confiante e seguro, tá certo? Eu boto fé nesse candidato. Eu já olho, eu já conduzo a entrevista, já conduzia a entrevista de forma, tá, mais atrativa com o candidato. Deixe sempre claro que você vai dar o melhor e pretende crescer junto com a empresa, tá certo? Olha, eu posso não saber tudo ainda, mas eu vou dar o meu melhor para aprender, porque eu quero que a empresa cresça e eu quero crescer junto com a empresa. Então, o examinador adora ouvir isso. Eu adorava ouvir isso. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Que o profissional ele é comprometido. Ele é comprometido. Repita sempre essa frase e fale para o examinador. Tenho consciência que um CNPJ é formado por vários CPFs, que uma empresa é formada por uma equipe, tá certo? Que é o maior patrimônio de uma empresa é o material humano. Certo? Então, todo mundo junto é que forma a empresa. Repita sempre essa frase, tá certo? Demonstre ser um profissional confiável e motivado. As empresas adoram confiar nos profissionais. Demonstre o mínimo de conhecimento técnico, tá certo? Não chegue numa entrevista, tá? E o examinador te perguntar o que é um motonivelador e você não saber responder. Tá? Pelo menos o mínimo. Tá? Pelo menos o mínimo você tem que saber, tá certo? Mostre pelo menos o mínimo de conhecimento técnico. E saiba se expressar e seja bem comunicativo. Então, os examinadores adoram, né, adoram essas características, essas qualidades na avaliação no entrevista de emprego. Então, pessoal, são as 6 dicas, né, simples, objetivas, mas que fazem diferença, que podem te garantir aí, tá, a tua colocação no mercado profissional. Quem sabe um dia seremos aí
né, colegas de trabalho, né, já que eu atuo nessa área e não pretendo sair dela. Tá certo? Então fica a dica, o perfil profissional que a empresa procura, fica a dica de como adquirir o conhecimento mínimo, né, conhecimento básico, bem abrangente de conteúdo. Mostrei o meu curso, a produção ela tá disponibilizando o link tanto no YouTube quanto no Instagram, tá certo? É um curso acessível, é um baixo investimento. É um baixo investimento. Agora, se você não quer investir no seu conhecimento, pelo menos no mínimo, aí eu não tenho mais conselho para te dar, tá certo? Não tenho mais conselho para te dar. Invista pelo menos o mínimo possível para conseguir aí a sua nova colocação, tá certo? E tá aí 6 dicas simples, rápidas e objetivas, né? Dicas de engenheiro para engenheiro. Tá bom, pessoal? E aí deixo meus contatos, meu e-mail, nascalengenharia@gmail.com, meu Instagram, @eng.venescal, e também mais uma fonte de informação, meu site, www.engenhariarodoviaria.com.br. Tá certo, pessoal? Então, aqui eu deixo muito obrigado a todos pela atenção, espero que vocês tenham gostado dessas informações, tá certo? Qualquer dúvida, podem ficar à vontade, procurem por esses meios de contato, tá certo? Eu vou ver com a produção quanto tempo. Produção, a gente já tem uma expectativa de quanto tempo vai ficar no ar essa promoção? 5 dias. Essa promoção, pessoal, o carrinho só vai ficar aberto 5 dias. Eu não tenho previsão, tá, de outra promoção como essa. Esse curso ele é bem procurado, tá certo? Ele tem ajudado muita gente, tá? Então não tenho previsão de outra promoção como essa. 5 dias, tá? Quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir a reprise desse curso, apenas 5 dias para adquirir, tá, esse curso por esse valor. Então deixo aqui muito obrigado, tá? E uma boa noite a todos. Quem tiver alguma dúvida, vou abrir agora ali o chat do Instagram, e o do YouTube pode ficar à vontade, tá bom? Bom, já que não temos dúvidas, então, pessoal, vou encerrar aqui a nossa transmissão e agradeço mais uma vez aí pela paciência, pela disponibilidade de vocês, tá bom? Então, um abraço e boa noite.